Deu um jeito aí, Isabela, sua sobrinha de sua mãe? Vou ficar doida com essas meninas. Ai, ai, ai. Tô fazendo tarefa ali, mas a mais nova tá uma preguiça. Ela não quer nem saber de estudar. Ixi. Cadê o povo, gente? Será que é só nós duas mesmo? Ontem, na primeira aula, foi só eu e a professora. Tá terrível. Não, mas hoje deve ser mais, porque entrou a Naila, não é possível, né? Acho que entra a Naila, Arthur e João Fernando, né? Vamos ver. Eles falaram no grupo, agora entrar. É um outro porém, né? Achei que você ia nos abandonar, Naila. Pular do barco. Não. Tava aqui com a Isabela. Pensei, gente, será que é só nós duas? A Naila já abandonou a gente, já pulou do barco. Queria, viu? Você queria... Ah, Naila, pelo menos mente. Fala assim, não, Jéssica, sua aula é agradável. Não é porque ela é ruim, né? Porque eu queria passar o dia deitado hoje mesmo, mas Fazer o quê, né? tá tão bom fazendo frizinho. Ah, eu vou falar pra você, viu? O frio dá... Nossa, eu sou tão assim do contra, tão do contra, que é assim, geralmente as pessoas vão na academia, normalmente eu comecei a malhar, né, gente? Aí eu não fui na academia semana passada quase dia nenhum, mas ontem que tava caindo o mundo aqui em Porangata, eu fui. Chovendo horrores, eu fui, que eu falei assim, eu sou do contra. O dia que o povo quer ficar dormindo, eu vou pra academia. Aí eu cheguei lá na academia, o cara tava tipo assim, o professor lá, tava tipo assim, o que essa menina tá fazendo aqui? Ela nunca vem, no dia de chuva ela vem. Mas acontece, tem que ser meio do contra. Mas dia de chuva nossa, é bom demais ficar dormindo. Mas enfim, já que não tem como ficar dormindo, já que tem que estar aqui, então vamos estudar, né? Eu só ver uma coisa aqui. É porque tem gente ainda me devendo coisa. Deixa eu ver quem tá me devendo e o que tá devendo. Deixa eu ver se uma de vocês duas tá me devendo alguma coisa. Isabela tá me devendo um pastel e uma coca. Ah, mas é fácil. É fácil. Eu tô brincando, Isabela. A Isabela, você ainda não mandou atividade do livro 4 de biologia. Não recebi ainda biologia. O resto eu recebi. A Naila tá ok em todas. Tanto a atividade do Forms quanto a... Só falta a biologia do livro 4. Falar nisso, você já tem as notas aí lá da atividade, do Forms? Tem, mas eu nem olhei elas, porque ele já computa automaticamente. Aí eu nem... Por que acontece? Como a gente ainda vai fazer outra atividade do Forms? Como a gente vai fazer livro 5 ainda, tem o livro 5 para... E se der tempo, o livro 6. Ah, E fique na... E aí ainda tem atividade, avaliação da secretaria, ainda vai ter. Então ainda tem muita coisa ainda pela frente aí. Tem aquele tal daquele simulado? Tem o simulado também. Nossa, pelo amor de Deus. Então ainda tem muito. Por isso que eu ainda nem fechei as notas, porque não tem nota para fechar ainda. Até agora, o que a gente tem? Um pouco da participação de vocês, que eu também vou fechar no fim. E aí, no fim, eu vou olhando aqui na minha chamada, quem participa, quem está com a câmera ligada e tal. E aí, então, eu não tenho praticamente nada nenhum ainda, porque eu tenho só parciais de tudo. Então, eu tenho parciais das atividades do livro, eu tenho parciais da participação de vocês não, eu tenho parciais das atividades do Fórum. Então, fechado, eu não tenho nota nenhuma ainda.
Mas as atividades do Forms eu tenho todas, né? Sim, atividades formas, sim. A única coisa que falta sua das 3 disciplinas é livro 4, biologia, só. Ah, tá. E Vou aí organizar aqui para mandar. o povo que eu queria falar mesmo para variar não estão aqui, né? Então lascou, né? Para variar. Eu vou mandar lá no grupo essa lista aqui. Gente, então vamos lá. Aula de física agora. Quanto tempo não tenho aula de física? Deixa eu ver quem está entrando aqui. É o João Fernando? Ou é o... Quem que é esse cidadão? É o Otávio? João Fernando ou Otávio? Eu nunca sei quem é quem. Quem é o cidadão que tá aí? Eu sou o Otávio. O Otávio? Ah, o Otávio. Muito bom, Otávio, te ter aqui conosco. E aí, já que você está aqui, Otávio, eu estava falando para as meninas, quem está me devendo coisa ainda? Você está me devendo o mundo. Otávio, você precisa me entregar. Se você quiser anotar, eu vou mandar lá no grupo também. Você precisa me entregar atividade do livro 4, foto de tudo. De química, física e biologia. Você está me devendo os 3. Então, é a foto das atividades. Você está me devendo um monte de atividade no Forms, um monte aqui, das 3 disciplinas também, e isso é tudo para ontem. Eu vou colocar lá no grupo, assim que encerrar essa aula aqui, certinho o que você está me devendo, e tudo é para ontem, essas atividades, tudo isso. E você também precisa aparecer por aqui. O que acontece que você falta tanto? Vamos conversar aqui, aproveitar que você apareceu. O que acontece? Não acontece nada? Acontece, É o quê? acontece, falta. Porque é o seguinte, João Fernando, o Otávio, o negócio é o seguinte, só de você estar na aula e estar com a câmera ligada vale 20 pontos isso. É muita coisa. É muita coisa, 20 pontos na média. Então, fica ligado. Começa a participar das aulas aí, porque só os 20 pontos, para quem está na beira do buraco, vale muita coisa. Então, depois eu vou mandar lá no grupo, porque tudo que vocês estão devendo aí, a Isabela já sabe que ela está devendo, e você eu mando direitinho lá o que você está devendo de cada disciplina, e tudo isso é para ontem. Eu estou fechando essa parte do livro 4 aí, tudo isso para ontem. Gente, mas vamos lá então. Aula de física. Deixa eu compartilhar minha tela então. Galera, eu estou falando, a gente tem uns dias que não tem aula de física, porque eu troquei as aulas de física por biologia, porque a gente estava precisando de fechar o livro 4 de biologia. Mas então, eu estava falando com vocês sobre equilíbrio. A gente vê várias situações no dia a dia onde a gente exerce aí o equilíbrio. Por exemplo, numa balança. Quando eu coloco um objeto numa balança, eu não sei se vocês já viram aquelas balanças mais antigas, que tinham o peso de um lado e tinham o peso do outro. Aquilo lá, gente, é uma forma ali de equilíbrio. Quando você está em cima de uma bicicleta, o que acontece ali também é equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio para ficar ali em cima. Então, no dia a dia, você tem equilíbrio ali para todo lado. A todo lado você tem ali equilíbrio na prática. Então, por exemplo, uma moto ficar retinha é questão de equilíbrio. É ficar em pé é questão de equilíbrio. Então, a gente tem equilíbrio aí. A gente vê equilíbrio o tempo inteirinho no nosso dia a dia. Ok, gente. E aí, hoje eu queria falar com vocês sobre equilíbrio de um ponto material. Primeira coisa, o que é um ponto material, gente? Imagina só um carro, e eu olhando ele do espaço. Não, vou mudar minha frase.
Imagina um carro, imagina que eu vou observar um carro numa rodovia e que esse carro vai percorrer 5.000 quilômetros. Gente, eu olhando de cima, se eu pegar o trajeto inteiro, poder olhar o trajeto inteiro e olhar o carro, esse carro vai ficar tão pequenininho que é como se ele fosse desprezível. Por quê? Porque o que acontece? O percurso, o trajeto é grande e o carro vai ficar pequeno para aquele trajeto. Agora, pensa só se eu pego um carro e coloco dentro de uma sala aqui, a sala da sua casa. Ele vai ficar grande, né? Por quê? Porque o trajeto é muito pequeno. Então, o que acontece ali? Imagina, então, eu coloquei aqui, imagina um carro numa rodovia. As dimensões desse carro é desprezível em relação ao referencial. Então, quando ali as dimensões do ponto, as dimensões do material é desprezível quanto ao trajeto, quanto ao referencial, eu digo que aquilo é um ponto material. É a mesma coisa, gente, se eu pegar uma pedrinha do tamanho da minha unha e jogar no oceano. Ela não é desprezível em relação ao referencial. O referencial é gigante. Então, se eu for olhar uma pedra num oceano, é ponto material. Por quê? Porque o tamanho dela é desprezível em relação ali ao referencial. É a mesma coisa se eu pego um avião. Imagina um avião que vai viajar daqui a Dubai. Eu não sei daqui quantos quilômetros que tem daqui em Dubai, mas eu imagino que seja mais de 10.000 quilômetros. Eu não sei quanto que é. Mas o avião, gente, ele é grande. Só que quando eu pego um avião que vai percorrer 10.000 quilômetros, ele se torna pequeno. Então, o que acontece? Quando eu tenho um objeto, quando eu tenho um material que ele é pequeno, por referencial, eu chamo isso de ponto material. Então, se eu pego, é igual o exemplo do carro. Se eu pego um carro, beleza, se eu pego um carro que ele vai percorrer 5.000 quilômetros, ele se torna pequeno em relação a tudo que ele vai, ao referencial que eu estou falando. É a mesma ideia do avião. Se eu pego um avião que vai sair daqui e ir na esquina, ele é grande. Ele já não é ponto material mais. Se a gente vai ver para frente, ele é corpo extenso. Por quê? Porque ele é grande em relação ao referencial. Então, ponto material. Então, o que é um ponto material? É quando o material que eu estou falando é pequeno em relação ao referencial. Então, eu falo de ponto material. E aí, beleza. Então, tem como calcular o equilíbrio de um ponto material. O equilíbrio de um ponto ali que é pequeno em relação ao seu referencial. E aí, o que acontece, gente? Então, a gente já sabe o que é ponto material. Como é que eu calculo o equilíbrio de um ponto material? Existem duas formas, dois jeitos de a gente calcular isso, gente. Então, eu vou trazer dois jeitos de eu calcular aqui, dois exemplos, e já vou, inclusive, responder, gente, questão do livro. Então, quem não tiver com o livro 5 aberto, aí já fica no jeito que a gente vai responder questão do livro. Então, gente, basicamente, é como se eu estivesse calculando força. Lembra lá, no livro, não sei se foi o 3 ou o 4, que a gente calculou um monte de tipo de força diferente? Eu falava, olha, gente, vamos calcular a força-peso, vamos calcular a força de tensão, vamos calcular a força normal, vamos calcular a força de atrito. No livro 4 eu calculei um monte de força. Aqui a gente vai voltar a calcular força de novo. Mas aqui a gente então calcula força de novo. Beleza, olha para vocês verem esses exemplos aqui, gente. Então, eu estou falando de equilíbrio de um ponto material, mas eu vou calcular força. Na prática, a gente calcula força. Olha para vocês verem esse exemplo. O exemplo 1 diz assim, ó. Considere que um funcionário que está limpando as janelas tenha massa de 80 quilos, então ele tem 80 quilos de massa. E a pergunta é, qual é a força de tração necessária do cabo para que ele permaneça em equilíbrio estático? Então, o objetivo é que esse cara aqui fique em equilíbrio. Mas para que ele fique em equilíbrio, ele precisa de uma determinada força de tração. Então, pensa só que esse cara está limpando essa janela e ele está totalmente mexendo, ele está desequilibrado. Vai funcionar? Não.
Então, ele precisa estar equilibrado. E que para que ele esteja equilibrado, eu preciso ter uma determinada força sobre ele, uma força de tração. Uma força que segure ele naquele ponto. Porque se ele não tiver uma força que segura ele naquele ponto, ele vai ficar se movendo, ele vai tender a ficar se movendo ali. Ok, Jéssica, qual que é a fórmula? Eu vou até pegar aqui, deixa eu inserir aqui um... Peraí, gente. Deixa eu pegar um... Deixa eu inserir uma forma aqui só para me circular o que é importante nessa questão aqui. Então, ok, gente. Então, a gente precisa calcular força de tração para descobrir quanta força, então, eu vou precisar para que esse sujeito fique equilibrado. Ok, Jéssica. Então, tá falando de força de tração. Qual que é a fórmula da força de tração? Essa aqui, ó. Tração igual a massa vezes a gravidade. Parece muito a fórmula da força-peso, né? Então, ok, como que eu calculo isso então? Massa. Qual que é a massa do sujeito, gente? A massa do sujeito é 80. E qual que é o valor da gravidade? O valor da gravidade é 10. A gente já viu que gravidade no planeta Terra é 10. Então, esse valor aqui dá 800. Então, o que acontece, gente? Eu vou precisar de uma força de 800 newtons para que esse sujeito não fique cambaleando no ar. Então, eu vou precisar de uma força de 800 newtons, uma força de tração de 800 newtons, para que esse sujeito não fique aí cambaleando, ele fique equilibrado. Então, basicamente, essa é a ideia aqui deste exemplo. Agora, gente, no livro de vocês, vamos lá no livro agora. No livro de vocês, questão número 2, deixa eu ver que página que é. Questão número 2, página 144. Vai lá na página 144, eu vou ajudar vocês a resolverem aquela lá. Então, vamos ler essa questão, gente. Na limpeza e conservação dos edifícios, pode ser utilizado um elevador externo, como o da imagem. Então, é quase que a mesma ideia, gente. O que acontece? É um elevador que serve para limpar o vidro de um prédio. E ele também tem que ficar em equilíbrio, porque se ele não ficar em equilíbrio, pensa só um cara tá num elevador desse e ficar bambeando. Tem que ter equilíbrio. Ok. Então, tá aqui a imagem do elevador externo que serve aí, por exemplo, para limpar os vidros lá de fora. Considere que cada um dos 4 cabos de aço que sustentam o elevador sejam capazes de suportar uma tensão máxima de 1000 newtons. Considere que o elevador esteja em equilíbrio. Qual será a carga máxima que ele pode transportar em quilogramas? Gente, primeira coisa, então. Nesse exemplo aqui, eu usei a fórmula da tensão por quê? Por que eu usei a fórmula da tensão? Porque tá vendo que o que segura esse homem é uma corda só? E a questão fala de tração. Agora, olha o que acontece. Essa questão aqui, ela fala... Sabe de que ela fala? Ela fala de tensão. Tração é diferente de tensão. Se você for olhar, então, a questão fala de tensão. Qual é a fórmula da força de tensão? Gente, é essa aqui, ó. Eu coloquei ela até do lado aqui, eu vou aumentar para vocês verem. Tá aqui no slide aqui, ó. A fórmula da força de tensão é tensão igual a força-peso dividido pela quantidade ali de cordas que tem ali. Quantos cabos a questão fala que tem? Olha lá para vocês verem. Considere que cada um dos 4 cabos... Então, por que aqui é dividido por 4? Porque tem 4 cabos. Então, a primeira coisa, então, que eu preciso entender nessa questão é que a questão está falando de força de tensão. E quantos cabos eu tenho? 4.
Se a questão estivesse falando que só tem 2 cabos segurando aqui, aqui não seria dividido por 4, seria dividido por 2. Certo? Ok. Mas só que para eu calcular a força de tensão, gente, o que eu preciso? O que é a outra coisa aqui que eu preciso para calcular a tensão? O que eu preciso? Eu preciso do P. Eu preciso da força-peso. Se eu não tiver a força-peso, eu não consigo calcular. Ok. Então, o que acontece, gente? Eu posso juntar essas duas fórmulas e chegar em uma só, e foi o que a questão fez aqui, ó. Se a gente for olhar, a questão juntou as duas fórmulas em uma só. Então, como que eu faço isso, gente? Então, olha aqui para vocês verem. Então, a força de tensão é igual à força-peso. Então, olha o que essa questão fez. Ela pegou esse dividido por 4 aqui e passou lá para o lado de lá. Ela chegou nisso aqui, gente, ó. Olha aqui para vocês verem aqui uma coisa. Deixa eu circular aqui só para vocês verem no que ela chegou. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu diminuir aqui só para vocês verem. Ela chegou nisso aqui, ó. Então, como que ela fez? Ela juntou, a questão aqui juntou as duas fórmulas, a fórmula da tensão e a fórmula da força-peso. Então, esse 4 aqui, gente, que estava dividindo, o que a questão fez? Passou para lá multiplicando. Se ele está dividindo de um lado, eu posso passar para o outro lado multiplicando. Foi o que a questão fez. Então, ficou assim, ó, 4T. Então, 4T igual a P. Então, se eu tiro esse 4 daqui, ó, se eu tirar esse dividido para cá e colocar para cá, ele vai vir para cá multiplicando, então vai ficar 4 vezes, porque se ele estava de lá dividindo, ele passa para cá multiplicando. Ok. E aí sobra P desse lado. Gente, o P, a fórmula da força-peso é massa vezes gravidade. Então, eu posso substituir esse P por M vezes G, porque P é igual a M vezes G. Ok, cheguei. Então, a primeira coisa que a fórmula fez foi juntar as fórmulas da tensão e da gravidade, e da força-peso. Então, foi isso que a questão fez aqui. E aí, ela chegou nessa fórmula aqui, gente. Ó. Se vocês forem olhar, olha o que a questão fez aqui, então. Juntou a força de tensão e aí juntou a fórmula, então, da força de tensão e da força-peso. Tá vendo que é isso que eu tenho aqui? De um lado, eu tenho a força de tensão, que é o 4 vezes T, e do outro lado eu tenho a força aqui, peso. Então, foi isso que a questão fez. Juntou as duas fórmulas. Ok, Jéssica, a questão quer o quê? Olha lá o que a questão, gente. Olha, vamos ler o que a questão quer. Considerando que o elevador esteja em equilíbrio estático, qual será a carga extra máxima que ele pode transportar? A questão quer saber o seguinte. Gente, esse elevador, quanto que ele pode carregar? Quantas pessoas ele pode colocar? Quanto de massa ele pode carregar? Então, como que a gente faz isso, gente? Então, eu cheguei numa fórmula só. O valor da tensão eu tenho? Tenho. Olha lá na questão lá. A questão diz assim, ó. Considere que cada um dos 4 cabos de aço que sustentam o elevador seja capaz de suportar uma tensão de 1000. Então, no lugar do T, eu vou substituir o quê? O 1000. Foi o que a questão fez aqui, ó. Então, no lugar do T, ela substituiu por quê? Pelo 1000. Ok. E aí, beleza. A gravidade eu tenho? Tenho. A gravidade sempre é 10, porque é planeta Terra. Se tiver em outro planeta, vai ser outra gravidade, mas no planeta Terra é sempre 10. Então, substituir aqui também. A massa, gente, a massa é a massa do elevador mais a massa do que vai ser transportado. A massa do que vai ser transportado eu tenho? Não, eu só tenho a massa do elevador. A questão fala aqui, ó. Massa do elevador é 200. Então, eu substituo. Ok, então eu chego nessa conclusão aqui, ó. Deixa eu arrastar aqui a bolinha, peraí. Então, agora eu substituí no lugar do T o 1000, que é a força de tensão. No lugar da massa do elevador, eu sei que é 200. E no lugar da gravidade, eu sei que é 10. O seu objetivo, gente, é chegar nessa massa aqui, ó, que é a massa extra.
Ok, Jéssica, como que eu faço isso? Deixa eu só abrir minha calculadora aqui para ficar mais fácil, senão eu vou ficar 5 anos calculando. Deixa eu abrir minha calculadora aqui. Então, o seu objetivo, a questão aqui, gente, quer que você calcule a massa extra. A questão quer que você calcule quanto de massa esse elevador suporta. Esse é o problema da questão. E, para isso, eu tive que juntar duas fórmulas. Então, basicamente, essa questão quer o seguinte: quanto de massa esse elevador vai suportar? É isso que a questão quer. E para isso você teve que juntar duas fórmulas. Ok. Então, a primeira coisa que você faz, multiplica o 4 vezes 100. Se a gente multiplicar, gente, 4 vezes 100, 4 vezes 1000, desculpa, vai dar um valor de 4.000. Então, vai ficar 4.000 desse lado de cá. Ok. Depois, o que eu faço aqui nessa questão? Deixa eu abrir minha calculadora do celular. Deixa eu fazer isso passo a passo com vocês aqui. Que aí vai ficar mais fácil. Então, vou substituir aqui 4 vezes 1000, que é igual a massa, que é a massa do elevador, massa extra. Mais massa do elevador. Vou fazer passo a passo com vocês, que vai ficar mais fácil. Massa do elevador vezes a gravidade, que é 10. Então, beleza. Ok, Jéssica, da onde tirou esses 200 lá? Primeira coisa, você multiplica o 4 vezes o 1000, vai dar 4.000. Então, aqui vai ficar 4.000, que é igual. Massa extra, eu não sei. Mas o que eu posso fazer aqui? Deixa eu abrir minha calculadora aqui. A massa do elevador aqui é 200 também, gente. A questão também me dá. Então, a questão quer que eu calcule a massa extra. Quanto de massa esse elevador vai conseguir carregar? Beleza, o que eu faço agora, Jéssica? Cheguei nisso aqui agora, 4.000. Como é que eu resolvo esse lado de cá agora da minha questão aqui? Eu multiplico, gente, eu posso multiplicar aqui esse 200 vezes aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui agora. Eu posso passar esse 10 que está multiplicando para o lado de lá dividindo. Então, vai ficar o quê? Vai ficar massa extra mais 10, mais 200, né? E esse 400 aqui, eu posso dividir. Deixa eu colocar o símbolo do dividir aqui. Vou colocar o símbolo aqui. Então, olha o que eu fiz, gente. O 10 que estava de lá multiplicando, eu posso passar para o lado de cá dividindo. Então, vou pegar o 4.000 e dividir por 10. 4.000, se eu pegar e dividir por 10, gente, vai dar 400. Então, vai ficar aqui. Ó, vamos ver o que vai ficar aqui, então. Então, 4.000 dividido por 10 vai dar 400. Então, vai ficar 400 igual a massa extra mais 200. E agora, Jéssica, o que eu posso fazer? Gente, o 200 está somando. Se o 200 está somando, eu posso passar para o lado de lá o contrário. O lado de lá contrário é subtração. Então, vai ficar 4, a massa extra, né? Então, vai ficar, deixa eu colocar um igual aqui, 400 menos 200 é igual à massa extra. Então, 400 menos 200, a massa extra, então, aqui no caso, é 200 quilos. Ou seja, gente, esse elevador aqui, o máximo que ele consegue para permanecer em equilíbrio é ter 200 quilos em cima dele. Se ele tiver mais de 200 quilos, ele não vai aguentar. Aí ele vai tender a desequilibrar. Então, o que acontece, gente? O que a gente fez nessa questão? Jéssica, questão extremamente difícil, gente. Então, vamos entender ela ao todo agora. Primeira coisa que você fez. A questão te falou de força de tensão. A fórmula da força de tensão, gente, é isso aqui, ó. Tensão igual a força-peso
Dividido por 4, por quê? Porque fala que é 4 cordas. A questão fala que é 4 cordas. Então, dividido por 4. A fórmula de tensão é essa aqui, ó. Ok. Para eu calcular para eu calcular a tensão, então, eu preciso da força-peso. Então, o que a questão fez? A questão juntou as duas fórmulas, então, e chegou nisso aqui, ó. Então, a questão juntou as duas fórmulas e chegou nisso aqui. Vou colocar aqui. Então, a questão juntou as duas fórmulas. Ok. Então, na hora que a questão juntou as duas fórmulas, ela chegou nisso aqui. Depois que ela... Vou colocar em vermelho, então. Ela chegou nisso aqui porque ela juntou as duas fórmulas. Então, depois que ela juntou as duas fórmulas, o que me falta? Me falta calcular, então, o que a questão quer. A questão quer a quantidade de massa que esse elevador vai aguentar. Ou seja, a quantidade... Então, se eu colocar lá um homem que pesa 100 quilos e outro homem que pesa 100 quilos, então esse elevador só vai aguentar essas duas pessoas. Então, beleza. Depois que eu juntei as duas fórmulas, cheguei nisso aqui. O resto é matemática. Então, eu sei aqui que o valor da tensão é 1000. A questão me deu. Eu sei o valor da massa do elevador, a massa extra eu não sei. E eu sei também o valor da gravidade, que é 10. Então, eu calculei. E aí, beleza. O que eu fiz, então? Multiplicando 4 vezes 1000 dá 4000. Ok, esse 10 que está aqui multiplicando, eu passei para lá dividindo. Dividindo 4000 por 10 dá 400. E a última coisa que eu fiz, o 200 que estava somando, eu passei para lá subtraindo. Então, ficou 400 menos 200, que é igual a 200, ou seja, a quantidade máxima de massa que eu posso colocar nesse elevador é 200, porque se eu não obedecer isso, não vai ficar equilibrado. Então, se eu colocar 300, sabe o que vai tender a acontecer com esse elevador? Ele vai tender a ficar desequilibrado. Então, se eu colocar até 200, esse elevador vai tender a ficar equilibrado. Passou disso aqui, não vai ter equilíbrio nesse elevador. Jéssica, questão difícil? Muito, gente. Essa questão não é fácil. Extremamente difícil. Mas, então, a primeira coisa que você tem que ver, pegou a questão aqui, pegou esse tipo de questão, você tem que ver qual que é o tipo de força que a questão quer que você calcule. Nesse caso, qual que era o tipo de força que a questão queria que você calculasse? Tensão. Então, você... Ah, Jéssica, não sei qual que é a fórmula da tensão. Procura no Google, fórmula da tensão, você vai achar. Então, a primeira coisa, quando você pega esse tipo de questão, é ver qual é a força que a questão está falando. Nesse aqui de cima, gente, qual que era a força que a questão estava falando? Força de tração. Nesse aqui de baixo, qual que era a força que a questão estava falando? Força de tensão. E aí, como a força de tensão precisa da força-peso, eu juntei essas duas fórmulas aqui, ó. Então, basicamente, foi isso que eu fiz. Primeira coisa, ver que tipo de força a questão está falando. Então, nesse caso, era a força de tensão. Como a força de tensão precisa da força-peso, eu uni as duas fórmulas. Foi isso que eu fiz aqui. Mas ter essa ideia aí não é fácil, não. Confesso com vocês que chegar nesse resultado aqui não é fácil. Mas a primeira coisa, então, vejo que tipo de força a questão quer. Que tipo de força a questão quer. Sabendo qual que é a força que a questão quer, é só eu procurar qual que é a fórmula ali daquela força. Gente, deu para entender? Ficou muito confuso? Muito, muito, muito extremo? Mais ou menos. Ficou não. Deu para entender, mais ou menos. Deu para entender? O objetivo aqui é o quê? Você achar qual é a força que você está procurando. A questão está falando de que força? Você vai ver que no outro exemplo que eu dei aqui, a questão fala de força normal. Então, eu vou procurar qual que é a fórmula da força normal. Mas aqui a fórmula falou de quê? De força de tensão. Então, qual que é a fórmula de força de tensão? Está aqui, ó, a fórmula de força de tensão. E aí, eu tive que juntar as duas fórmulas, por quê? Porque a fórmula de tensão depende da fórmula da força-peso. Por isso que eu juntei as duas fórmulas. Entendeu? Basicamente, essa é a ideia aqui. Então, a primeira coisa que você faz, olha que tipo de força a questão está falando e procura qual que é a fórmula. Sabendo disso,
você vai conseguir ali calcular o que a questão quer. Basicamente é isso, gente. E aí foi isso que eu fiz, por exemplo, na questão, no exemplo aqui de cima. A questão está falando de quê? De força de tração. Eu vou procurar saber qual que é a força de tração, então. Ok, essa questão aqui está procurando força de tensão. Qual que é a forma de força de tensão? Vou procurar saber qual que é a forma de força de tensão. Então, basicamente, essa é a ideia aqui. Deu para entender? Ficou um pouco mais claro agora? Então, gente, por hoje é só. Vou mandar lá no grupo o que está faltando. Tem gente me devendo coisa ainda, devendo atividade no Forms. Vou mandar lá no grupo o que cada pessoa está me devendo ainda para me mandar para ontem, ok? Então, coloca o nome de vocês aí, gente, no chat, no bate-papo, para a gente encerrar, então. E muito obrigado. Quem colocar aí já está liberado para sair. Muito obrigada pela participação de vocês.